Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante o momento ou hora que me estejam a ouvir. Bem-vindos à vossa lição 8, que é aqui a oitava lição da oficina que estamos aqui a trabalhar, que é a oficina da clínica, que tem a ver com a energia de Virgem, e que essencialmente traz aqui um espaço que tem a ver com o trabalho e com o serviço, e com técnicas que vocês podem utilizar para melhorar a vossa capacidade de trabalho e de serviço, nomeadamente de estudo, nomeadamente de aplicação, de ação prática, de resolução de tarefas, de execução e, portanto, de algum modo, tudo isso, digamos que será aqui trabalhado a nível deste conjunto de 31 lições, das quais já efetivamente cumprimos 7, esta é a oitava, e hoje trago aqui um tema que pode ser bastante interessante, que tem a ver com a execução de tarefas, ou seja, com o tempo e com a simultaneidade de tarefas, que é uma questão que muitas vezes também se coloca, da quantidade de tarefas que podemos ou devemos ter ou fazer, ou o chamado multitasking, ou fazer muitas tarefas ao mesmo tempo, não é? E no fundo o que eu vos venho aqui trazer é que devemos evitar isso, devemos tentar fazer uma tarefa de cada vez, ou tentar coordenar as tarefas de forma a não estar disperso em termos energéticos em muitos sítios ao mesmo tempo, em estar a trabalhar muitos projetos ao mesmo tempo. Devemos tentar trabalhar projeto a projeto, situação a situação, irmos fazendo um de cada vez e não todos ao mesmo tempo. Então, aquilo que devemos fazer é focar de uma única tarefa de cada vez, não é? Isto é essencial para manter a produtividade e a saúde mental. Isto não é só uma questão de produtividade, é também uma questão de saúde mental, nos sentirmos bem connosco mesmos. E, de facto, ainda baseando-nos naquela técnica Pomodoro, que é uma excelente aliada deste processo, perceber que devemos efetivamente ter uma tendência natural para fazer algo ou concentrar-nos muito bem em algo que estamos a fazer e deixar as outras coisas de fora. E isto também ao nível de tarefas, não só ao nível de vícios, distrações, outro tipo de situações, mas também tarefas com tarefas, ou seja, uma tarefa de cada vez deve ser então aqui a regra fundamental, ok? Efetivamente, partindo daquela base, e é sempre bom partir da base, não é? Da base do relógio, no fundo já percebemos que o tomate e o relógio são similitudes, devemos fazer esse trabalho focado de 25 minutos, depois a pausa de 5 minutos e repetir o ciclo para manter o foco e energia mental. E então também, para nos ajudar a centrar numa tarefa, que era aqui que eu queria chegar, o processo da Pomodoro também é muito importante. Porquê? Porque à medida que nós focalizamos 3, 4, 5 horas num assunto, a nossa mente vai ter tendência, consciente, subconsciente e inconscientemente, a fixar-se naqueles pontos e a fixar-se naquelas tarefas e vai fazer com que comecemos a destrinçar, a aprofundar, a ir cada vez mais a fundo naquele conjunto de tarefas ou princípios que nós definimos para nós como essenciais. Portanto, no fundo, aliar aquilo que é o conhecimento de uma técnica de aprofundamento de estudo naquilo que é também que se transforma numa técnica ou num aproveitamento para nós focarmos determinados assuntos em detrimento de outros, ou seja, começarmos a ter uma prática constante de afunilamento ou de construção sobre determinadas temáticas ou princípios a partir do estudo. Ou seja, o próprio estudo define-nos um foco e esse foco vai-nos definir um conjunto de tarefas, vai-nos levar, vai-nos inclinar a um conjunto de tarefas e afastar de outras. Mesmo que tenhamos mais do que uma tarefa, ao focarmos primeiro só nesta tarefa de forma exaustiva, que é o que é a técnica do Pomodoro, isso vai nos ajudar depois a encarar as tarefas sucessivamente e em percurso, ou em circuito ou em processo, ok? Portanto, é muito importante associar as duas coisas, o que estamos a trabalhar com o que vamos trabalhar a seguir. Isto também diminui o stress, o medo e aumenta a saúde mental. Porquê? Porque nós sabemos que tempo vamos dedicar a cada uma das tarefas, durante quanto tempo e quando é que passamos para a fase ou para o processo seguinte. Ok? Basicamente era isto que eu vos queria trazer, a associação da Pomodoro à questão de evitar o multitasking, ok? Evitar o multitasking, exatamente, executar muitas tarefas ao mesmo tempo leva à dispersão, aumenta o stress e faz com que haja uma menor eficiência. Portanto, devemos concentrar numa tarefa de cada vez. Ou seja, perceber que a nossa mente já tem uma tendência natural para abrir, no fundo, como um computador, abre muitas pastas ao mesmo tempo, e quando nós temos muitas pastas abertas ao mesmo tempo, nós temos um sobrecarregar do CPU do computador, ou seja, o computador fica sobrecarregado. Isto leva ao quê? Àquilo que nós já sabemos que é os crashes. Se temos um crash, perdemos o trabalho todo. Portanto, para evitar esse tipo de circunstância ou situação em que tenhamos que passar por momentos em que perdemos o trabalho todo, em que não temos
ou seja, que acabamos por o investimento que já fizemos o perder, e para evitar chegar a esse ponto, para de alguma forma fazer banca ou de alguma forma arquivar aquilo que já conseguimos, devemos executar uma tarefa de cada vez, não muitas ao mesmo tempo, não levar à dispersão, e cada uma dessas tarefas ser atingida de forma eficaz, terminada e dessa maneira colocada. Assim vamos fazendo uma situação de cada vez, concentramos-nos numa tarefa de cada vez e conseguimos ir fazendo uma progressão linear, fazendo um progresso que nos acaba por fazer chegar àquilo que são os nossos objetivos. Portanto, também aqui evitar o multitasking, concentrar tarefas, ir digamos, fazendo um percurso que é linear, uma coisa de cada vez, até chegar ou até atingir aquilo que é o nosso objetivo, que é efetivamente cumprir, digamos, as tarefas todas. Mas uma de cada vez, ok? Estabelecer rotinas produtivas, ou seja, criar horários consistentes para acordar, trabalhar e descansar, ou seja, termos um tempo para descansar, um tempo para nos alimentarmos, um tempo para fazer exercício físico, um tempo para trabalhar, e também darmos o nosso tempo de acordar e termos um tempo para insights, para meditação, um tempo para hobbies, termos férias também é muito importante, termos períodos de férias, momentos em que cortamos totalmente com a rotina. Isto é importante para estabelecer um shutdown que depois nos permite recomeçar, e portanto tudo isto é importante de irmos articulando, de irmos construindo, de forma a que isto nos permita descansar efetivamente para sermos produtivos nos momentos que temos que ser. Portanto, cortar a corrente para depois apostar a fundo é também um aspecto muito importante para obter sucesso. Quando estamos constantemente em rotinas, a queimar a cabeça de forma constante, perdemos e chegamos a situações de burnout, de dificuldade em continuar a trabalhar. Portanto, ajudar a mente a manter um ritmo saudável e ficar focado o tempo inteiro é fazer as tarefas de forma lenta, criteriosa e contínua, de forma a ser consistente, a acordar, trabalhar e descansar e manter o foco. Ok? Estabelecer rotinas produtivas é então aqui este objetivo também que estou aqui a referir, que é importante fazer. A respiração e as pausas constantes. A respiração aparece aqui como um aspecto muito importante, ou seja, a forma como nós respiramos e a forma como fazemos essas pausas é também aquilo que cria a cadência ou o tom daquilo que estamos a fazer, da forma como nos estamos a exprimir. E, portanto, é a respiração que determina quase o pensamento e a velocidade da ação. Ou seja, a respiração é o compasso. Se nós soubermos fazer práticas de respiração e meditação, isto criará pausas conscientes e nós saberemos o momento certo para parar e o momento certo para continuar. Ou seja, no fundo, aquilo que nos vai trazer é uma consciência de tempo e de lugar. É quase como a consciência corporal que nós obtemos quando fazemos exercícios em ginásio de correção de postura. Então aqui, a correção de respiração leva a pausa consciente e leva a uma maior produtividade. Quanto mais consciente é a pausa e quanto mais temos essa respiração que é calma, pausada e que nos permite pensar de forma profunda, não é? Respiração profunda e pausas regulares, tudo isto acaba por ser, no fundo, aqui digamos, um direcionar ou uma abertura para podermos lidar com o stress e manter a clareza mental entre tarefas e realizar as tarefas. Portanto, tudo isso acaba por nos ajudar a manter um fluxo de continuidade e a atingir os nossos objetivos. Portanto, respiração e pausas conscientes, a respiração profunda e regular ajuda enquanto ferramenta para manter a clareza mental nas tarefas. Depois, temos aqui o autoconhecimento e eficiência, observar como funcionamos, quais são as formas com que nos estabelecemos melhor connosco mesmos, observar como funcionamos, as nossas reações, as nossas limitações, permite estratégias e torna-nos o trabalho bastante mais eficaz, não é? Portanto, nós tornamos-nos mais eficazes no trabalho, ok? Com estas pausas. Isto permite-nos também conhecer a nós mesmos como primeiro passo evolutivo. Ou seja, observar como funcionamos, as nossas reações e limitações, leva a que nós tenhamos estratégias eficazes de trabalho, e tudo isto leva depois a um patamar mais profundo, que é o do autoconhecimento. Ou seja, aquilo que nos permite evoluir, que nos permite ter, digamos, ou que nos permite atingir e alcançar metas cada vez mais elevadas na nossa própria consciência e capacidade, e que nos permite também ser mais efetivos, mais eficazes, diria eu, mais eficazes naquilo que é a obtenção de resultados. Okay? Portanto, tudo isto está interligado e, portanto, o primeiro passo é exatamente este, é a capacidade de autoconhecimento e eficiência estarem interligadas. O exercício da desfocagem
concentração, portanto, observe quando se distrai durante uma tarefa, registre a causa da distração, aplique uma técnica, respiração, pausa, para retomar o foco. Ou seja, aqui é muito importante que usemos a desfocagem e, portanto, o momento que temos de pausa para também trabalhar sobre nós mesmos e sobre as nossas técnicas e capacidades. E, portanto, é muito importante também refletir sobre a própria distração, não é? E perceber a sua causa. Aplicar depois uma técnica, respiração, pausa, para retomar o foco. E depois, sobre isto, também fazer uma reflexão. Quais são as distrações que mais nos afetam? Como é que nós funcionamos com elas? Como é que nos afetam? Como é que as podemos superar? Como é que, no fundo, nos interligamos com estas mesmas limitações e dificuldades que surgem permanentemente durante o nosso processo de focagem, desfocagem e refocagem, não é? A questão da desfocagem e da concentração, e como é que nós criamos técnicas práticas para responder a isto. Sobre tudo isto devemos refletir e devemos escrever ou pôr por escrito exatamente aquilo que devemos, ou aquilo que sentimos, aquilo que nos potenciou, para depois também termos uma ação prática do que é que devemos fazer para evitar esse tipo de bloqueios. A técnica do tomate é assim um hábito, ou tornamos assim a técnica do tomate um hábito, ou seja, adaptamos-la não só ao estudo, como também a qualquer tarefa da vida ou qualquer movimentação que tenhamos. Incorporamos esta técnica como uma prática diária, a resolver tarefas com mais calma, foco e eficácia, e torna-se um hábito valioso para a nossa vida profissional. No fundo era isto que eu queria trazer aqui como súmula final. Espero que tenham gostado da lição, voltamos-nos a ver amanhã, até lá, despeço-me cordialmente.